A Nath e o Bubu simplesmente passaram o trator por cima da analista de arbitragem da ESPN. Eles simplesmente deixaram ela sem reação e ela ficou ali querendo jogar por texto. Inclusive, ela citou até dois lances parecidos, né, que é o lance do pênalti não marcado para o Palmeiras e do pênalti que foi no primeiro turno em cima do Arrascaeta, do Murilo em cima do Arrascaeta. E aí ela fala que a arbitragem é interpretativa. Em nenhum lance ela fala que foi pênalti, claro, e em outro ela fala que não foi nada, né? E aí a Nath, entrou em cima dela, cara, que ela ficou sem reação, tá? Inclusive o Bubu também quebrou aí, né, jornalistas concorrente, porque na concorrência, no jogo contra o Palmeiras e São Paulo, eles falaram que eles tentaram vitimizar os árbitros, né, colocar os árbitros de coitadinho, porque os árbitros não recebem bem, né, um salário alto, porque os árbitros têm 2 empregos para poder sobreviver, e o Bubu caiu matando em cima disso, cara. Inclusive, de todos os programas que eu procurei, esse foi o único, tá, que fez alguma coisa assim diferente, porque nos outros programas, todos os comentários ali estavam tentando, né, colocar a culpa da derrota do Palmeiras em cima do lance do pênalti, né? Mas nenhum dos programas, por exemplo, e nenhum analista de arbitragem eu vi replicarem ou sequer mostrarem o lance do Gustavo Gomes, por exemplo, em cima do Pedro, tá? O Gustavo Gomes veio numa velocidade altíssima, carrinho com os 2 pés e pega simplesmente a perna de Pedro. E Pedro dá um toque na frente com a bola, né? Provavelmente ia sair na direção do gol. E eu não vi ninguém falando isso, cara, que era uma expulsão clássica. Não vi ninguém comentando sobre isso. Mas enfim, vamos ver aí o que eles falaram. Cara, dica rápida que eu vou estar trazendo pra vocês aqui agora, tá? Todo o vídeo aí eu vou estar tentando trazer uma dica diferente. E a dica da vez é o seguinte, tá? Você que tá precisando aumentar o scores, cara, do seu cartão de crédito pra você comprar aí algo que você esteja planejando, tá? Ok, ó. Aumente o score para 900 ou mais em até 21 dias, tá? Você tá pretendendo aí financiar um veículo, financiar uma casa, né? Às vezes até comprar uma moto, cara, pra te ajudar aí na tua locomoção aí dentro da tua cidade aí, no teu trampo também. E por que eu tô indicando esse site, cara, para quem tá precisando aí, tá, dar uma aumentada no scores, porque isso aqui, ó, simplesmente R$28. Você pode dividir em até 6 vezes e ainda tem 7 dias de garantia. Então a dica de hoje foi essa aí. Se você quiser aumentar o seu scores no cartão de crédito, então a dica de hoje é essa, tá? Se você estiver precisando aí aumentar o seu scores no seu cartão de crédito, clica no link aí que eu vou deixar aí na descrição ou fixado nos comentários. Vamos para os lances, lembrando de novo, quando a gente fala que hoje o Palmeiras foi prejudicado, ou no outro dia o Flamengo foi prejudicado, ou o São Paulo foi prejudicado. Ninguém tá tirando o mérito de quem venceu, tá? Ninguém tá tirando o mérito de quem venceu e daqui a pouco a gente vai destrinchar o jogo, que o Pedro jogou pra caramba, que o Arrascaeta é o artilheiro do campeonato, virou artilheiro do Campeonato Brasileiro também, das escolhas do Felipe Luiz, do quanto o Flamengo é cirúrgico, do quanto o Flamengo tá crescendo e tal. Vamos falar de tudo isso, dos erros do Palmeiras também, a gente vai entrar no jogo, tá? Porque a questão da arbitragem é a parte, não influencia no mérito do Flamengo de ter vencido um jogo gigantesco. Não misturem, porque não é isso. Vamos lá, isso aí é pênalti ou não é, Renata? Isso aí, aonde a bola tá indo? Bom, direção no gol. Gustavo Gomes. No Gustavo Gomes. No Gustavo Gomes, tá, agora tá. O Jorginho em algum momento vai disputar a bola? Não. Tenta pegar essa bola. Não, ele dá a distância ali. Gustavo Gomes tomou a frente e ganhou um corpo de vantagem ali, ó. No gato é porque essa imagem tá fechada. No gato que o Gustavo Gomes dá do Jorginho, o Jorginho fica pra trás. Então Perdeu tempo. Ele fica. A disputa. É o que o Gomes falou, né? Ele toma a frente, ele toma a dianteira. Olha lá, tanto que você vê o Jorginho correndo atrás dele por essa imagem, né? Ele toma a frente. E a linguagem corporal do Jorginho é de quem ficou pra trás e tá tentando recuperar na mão ali. Porque disputar a bola ele não vai. E aí, isso não é um braço de referência. Isso é um braço onde ele não só o braço, mas inclina o corpo no jogador que tá subindo pra cabecear. Tá no salto. Tá no salto. E aí, você no salto. E assim, ainda a gente poderia considerar que o Gustavo Gomes, quantos gols já não tem de cabeça? Um monte. Entendeu? Não é um cabeceador ruim. Então ele sobe pra cabecear, o Jorginho tá o quê? Só com as mãos nas costas dele. O Jorginho ainda inclina o corpo para fazer essa carga nas costas. Isso para mim é pênalti claríssimo, não marcado no campo de jogo. Por essa imagem, a gente vê o Wilton lá na diagonal, tá? E aí, realmente, naquela posição do Wilton,
pode ser que ele não veja o braço nas costas. Difícil ver. Ele não... O Gustavo Gomes tá na frente, né? Exatamente. É um lance pro VAR chamar. Então você tem um assistente 1, você tem o quarto árbitro, que diz o Gustavo Gomes que falou que achou que foi pênalti, mas a visão do quarto árbitro é a mesma do Abel, que reclama na hora. Então realmente é uma visão na diagonal que consegue ver mais braço nas costas, mas pra mim é um lance do VAR. Porque o Wilton no posicionamento que tá, dificilmente ia ver. Mas aí você também tem que questionar o posicionamento do Wilton no lance, já que a bola tava mais pra cá. Vocês querem ouvir o áudio do VAR desse lance? Querer eu não quero não, mas é importante pro programa. A gente tem a opção de não ouvir? Eu quis ser legal só, meio que sem democrático, mas então... não que vocês não queiram, eu vou colocar o áudio do VAR. Vamos lá, vai. Segura a bola aqui. Na área. Goleiro. Ataque. Pode jogar, tá? Pode jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda. Para, que não consigo empurrão aqui. Para lá. Ok. Calma, Gomes. Calma. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar. Pode ficar tranquilo. Ok, solte velocidade. Não vai ter. Tem velocidade. Agora sim. Não vai. Pela 3 também, tá? Pode ficar tranquilo. Pela 7 primeiro. Vai rogar, por favor, vai. Já, vai lá. Ok. Vai lá. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência, não tem esse impacto. Que não impacta. Ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Existem dois braços na costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrão. Tá aqui. Aí falou que o braço tá estendido. Já tá assim, né? Já tá assim e que não foi um empurrão. Você quer tentar aí? Vamos lá. Tem que Eu pular. tô só nas suas Segura costas, aí. você tá indo aí pular. Segura aqui. Cuidado, hein? Segura aqui, hein? Eu tô vindo aqui, ó. Vamos lá, atenção. Não, mas não tem flexão de braço. Não, é aqui, mas aí eu vou com o corpo. Você não pode fazer a flexão. É isso aí, não pode fazer a flexão. Só vou com o corpo. Ó, já me empurrou pra frente, hein? Só fui Já com foi o pra corpo. frente. Meu corpo Eu já tenho aqui, que... Ó, ela nem foi tão forte. Vamos lá. Não, nem porque foi eu sou tão forte, delicada, gente. Né? Foi na mão, mas ainda assim, você encostou, você já dá um passo pra frente. Você sentiu, você já vai pra frente. E o meu pulo não foi pra frente, Não. como foi o do Gustavo Gomes. Sim. Tá? Ó, o braço tá Aqui de esticado, novo, ó. aqui, Vamos ver aqui. Aqui tá bom? Aqui, ó. Ó. O braço tá aqui, ó. Ó. Certo? Aqui. Aí, tá vindo aqui a bola, subiu. Empurrou. É o suficiente pra desequilibrar. Põe de novo o lance. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá no telão aqui, ó. Diz que não tem a flexão, mas não tem essa flexão nesse sentido. O braço tá esticado. eu já mas acho ele que faz assim, ó. Eu Ele já acho faz que assim, tem. ó. E no começo da jogada tem. Tem um pouquinho. no começo Deixa da jogada tem uma deixa eu sair flexão, daqui, sim, ó. Pra não atrapalhar ali, ó. Porque Pronto. Aqui, braço, essa seu coisa lado. do braço de referência, pra mim, ela vale muitas vezes quando a gente pega algum frame assim e tem um braço do jogador que aí você pode interpretar como você quiser. Quando você tem um lance na sequência, o lance está rodando ali, claramente o Jorginho ele perde o time e ele faz assim. Ele não está só encostando ali para marcar, que é algo normal. É isso, Ele pra não tá você só ter a aqui. referência mesmo Ele, aqui. ele pega, ele fica para trás, ele tenta e ele gesticula. Inclusive, eu acho que é um debate muito longo para um lance muito claro. Eu acho que Então, eu concordo contigo. inclusive, o Flamengo não está reclamando, o Flamengo não está tentando inverter essa narrativa de que não foi pênalti. Ele está tentando inverter naquela de que, mas o critério do Wilton é esse. E eu até entendo, porque o Wilton, de fato, tem outros lances. Só que, assim, eu entendo o clube que se sente, né, prejudicado, porque isso, em qualquer lance do futebol brasileiro, é pênalti. E ontem, no jogo decisivo, o Palmeiras poderia sair na frente, não foi pênalti. Agora, pode falar o que quiser, critério do Wilton, em outros locais não é, tem lugar que o contato é mais liberado, tudo que quiser. Agora, falar que o Jorginho não tenta empurrar o Gustavo, que isso não impacta na movimentação, o Gustavo ele sobe para projetar uma cabeçada e quando ele está aqui, ele é jogado para frente. Isso aí aconteceu. Daí a outras discussões, aqui no Brasil é pênalti sempre, mas o critério no jogo era outro. Não, fora do Brasil isso não é pênalti. Você pode até debater. Agora, o que aconteceu ontem foi isso. E gera o VAR impacto. entra para desinformar o Wilton. Ah, braço de referência. Então você está desinformando. O Wilton, a partir da informação braço de referência, ele não dá nada. Claro. Só que não foi isso que aconteceu. Então, mais uma vez, o VAR atrapalha o jogo. Sim. O VAR desinforma. O VAR é incompetente quando é acionado. Isso, para mim, é o que acontece. De resto, tem muito debate. Eu marcaria pênalti. Agora, é o que você falou. A gente vai entrar numa outra seara de debate daqui a pouco. O jogo poderia ser outro com isso, mas o jogo não é 3-2 por causa disso. Isso é muito importante frisar. Exatamente. Ó, no primeiro turno, você deu um gancho aí, né? No primeiro turno, sem combinar, maravilhoso. Flamengo e Palmeiras e Flamengo. Lance do Murilo, na Arrascaeta. Vamos lá.
E a gente falou muito desse lance aqui, que não foi pênalti, mas esse marcaram. Então, o de ontem foi mais pênalti do que esse? Pra mim, o de ontem foi, porque esse pra mim é um braço, que eu falo, é até um carinho que desliza ali pelo corpo, entendeu? Nossa, que mas que sensual. não gera impacto nenhum. Brincadeiras gostosas, um pênalti sensual, né? Um carinho no corpo. Não gera impacto nenhum esse aí pra mim, ó. Nenhum. Aí o jogador sentiu o bracinho ali e se jogou. Mas aquele carinho maldoso ali, ó, não impede a progressão também? De Não. leve, ali, ó, vamos lá. Aqui, Não. Ó. Ele já perdeu, ele já perdeu o movimento do Arrascaeta. Ele perdeu, mas não é esse braço que impacta. Ele sente ali o contato e cai. A gente falou desse lance no primeiro turno. E a gente falou que isso não era pênalti. Mas o que impacta hoje na análise do árbitro de vídeo? É isso e do aí. árbitro de campo? Na verdade... O que hoje impacta? Porque assim, é muito interpretativo. O que o Murilo quis fazer com esse braço Não, aí? é braço sério. esquerdo dele, por que ele fez Mas isso? você acha que isso parou? Não, Foi mas eu isso quero que parou a perguntar, Arrascaeta? Por que ele botou esse braço aí? Então- Qual é a intenção dele? Eu vou botar esse braço esquerdo aqui na Mas eu não barriga. posso analisar a intenção. Não, então, mas eu queria saber... Intenção eu não tenho como analisar. Então, mas aí A não ser que você me diga qual é. Me diga qual é. Aí a gente tem um grande Por problema que ele colocou que o fala da braço arbitragem. na barriga do Arrascaeta? Você não acha que esse toque mesmo assim não impede a progressão ali do Arrascaeta? Olha lá, não atrapalha? Ele Por tá que em ele direção colocou ao o braço? bola, Ele tinha olha que lá. colocar esse braço? Aí? Mas o futebol muito- é esporte de contato. Não, conta, mas você impede, Mas nem bloqueia a todo. passagem do Mas outro. aí eu vou te o outro falar vai da bola na frente, vai ter Não, uma eu vou te dar a vantagem. regra do jogo. A regra do jogo está. Nem todo segurar é falta. Isso é texto. Isso não é nem orientação. É texto. Então, nem mas aí todo entra numa segurar coisa é do falta. árbitro. Esse lance Aí é um lance fala, totalmente você discutível. tem que justamente analisar se gera impacto no segurar. Então, isso aí pra mim é um lance Tá? altamente No segurar. discutível. Então, mas A mas esse foi interpretação de um pode marcado. ser de pênalti, porque o cara tá botando o braço? Mas esse foi Tô marcado. Mas passando, é- põe meu braço aqui, eu tô te bloqueando. Mas tô você impedindo tua entende, passagem. você entende que isso é muito interpretativo. É o texto de regra, Sim. eu entendo, mas assim, como eu, que não estou no lance, como você aí consegue entender se eu tô realmente apertando com força o braço dele ou se eu não tô? Não dá. É interpretação. O cara vai olhar e vai falar, pô, parece. O futebol é interpretativo. A regra do jogo é interpretativa. E isso É diferente entra. de uma bola na mão que você Isso fala, não, isso entra aqui é- na. Até bola na mão hoje é Não, mas interpretativo. desde que o cara tá com o braço aqui, não tem discussão. É uma Entendeu? coisa que não há Você não discussão. tem interpretação naquela que o cara dá um tapa É isso. hoje, que você sabe que já era antigamente. Mas a regra 5, o texto da regra, ele já começa falando assim: conforme a visão do árbitro, conforme Então, a acabou. opinião do árbitro. Ali já deixa claro que tudo Então, peraí, então, é interpretativo. esse lance que a gente está Tudo, mostrando do Murilo, tudo é ele é interpretativo e o lance ontem do É Jorginho interpretativo não também. é interpretativo? Seguindo a regra, é O interpretativo. Se a VAR gente achou for- que não foi impacto suficiente para a queda Porque do ele tava com o braço- Gustavo Se a Gomes, gente que é vai um especialista entender- na área em puxar, agarrar e tudo mais. Gustavo, se tem um jogador especialista no Brasil em bola lançada na área, ele é bom por cima, mas de empurra, puxa, estica, Praticamente. como é que é a música da Xuxa? Estica e puxa da Estica Xuxa. e Todos puxa. juntos, tal. pega, O estica e Gustavo puxa. Gomes é o maior especialista no Brasil nisso. Então, quase toda vez que ele vai pra área, ele reclama da arbitragem. Ou que ele foi puxado, que ele foi tocado, que ele foi não sei o quê. Mas então você acha que não foi quando ele pênalti? tá defendendo, ele também. Ele toma atitude, ele vai lá, compete não sei o quê. E aí o outro reclama dele, que ele tem que ter cartão, que ele tem não sei o quê. Então, pra mim, ele é especialista. Mas pra A você não foi quantidade- pênalti, Bubu. Eu acho difícil ter um outro jogador no Brasil com tantos lances polêmicos na área do que o Gustavo Gomes. Porque ele vai lá e ele disputa, e ele se enrosca, ele puxa, e ele estica, ele é puxado, e vira e mexe. Não tô falando, pra mim foi pênalti nesse lance. Só que é comovente ver o Abel falar do jeito que ele falou ontem na coletiva e o jeito que ele falou depois de São Paulo e Palmeiras. É Mas aí é comovente ver o Gustavo hipocrisia. Gomes falar de arbitragem agora, sendo quantas vezes ele se aproveitou de uma arbitragem ruim, fraca, de adversários que não brigam. Então você vê, na hora que saiu o lance desse pênalti no Gustavo Gomes, vários jogadores do Palmeiras vão pra cima da arbitragem. O Palmeiras, acho que até nisso, ele é muito bem treinado, muito bem preparado. Né, para reclamar antes, depois, durante. Eu tô lembrando aqui a nota do Palmeiras, oficial, depois de São Paulo 2, Palmeiras 3. Leia. Curiosamente, é o mesmo placar do jogo.
Que a gente fala, não vamos falar de arbitragem. Teve um time em campo que tomou 3 gols em um tempo, no intervalo de pouco tempo. Ontem o Palmeiras tomou 3 gols em 35 minutos. E aí, agora é pra falar de arbitragem. Então tem que ter coerência também. Não tem, entendeu? né, Bubu? Então aqui, a nota do Palmeiras depois de São Paulo 2, Palmeiras 3. É demasiado cômodo acreditar a uma decisão do árbitro e somente a ela uma virada épica, conquistado com gosto do suor e 3 gols anotados em um intervalo de 19 minutos. Palmeiras tomou 3 gols em um intervalo de 35 minutos. Cabe salientar que mesmo quando se sente prejudicada, a diretoria do Palmeiras raramente se manifesta em público sobre o tema arbitragem, pois respeita os fóruns de discussão adequados e, acima de tudo, não terceiriza a sua responsabilidade nos momentos adversos. O que está fazendo agora? Então, assim, só pra então, complementar. nesse campeonato, eu a nota entendo de o que o Felipe Luiz falou. Não, só pra ser nesse justo, campeonato, Bubu, o time mais você leu a nota de beneficiado semana foi o passada. Palmeiras. Não, rapidinho, só pra ser justo. O Palmeiras foi beneficiado contra o Sport, Bubu, contra o Inter, contra o Botafogo. Só pra não passar a nota. Você leu a nota do jogo contra o São Paulo. Do jogo contra o São Paulo. Só pra ser justo. O Palmeiras repete o mesmo discurso na nota de ontem, do Ederson Barros. Não, repete Só pra ser justo, pra não parecer que ele mudou o discurso. Não, mas assim, é demasiado cômodo acreditar uma decisão do árbitro. Tem palmeirense que está justificando a derrota de ontem pelo esse lance do pênalti. Não, o Palmeiras em nota, que você falou em posicionamento institucional. O Palmeiras em nota ontem fala que reconhece os méritos do Flamengo e queria discutir a arbitragem nos fóruns adequados. Nota do Anderson Barros, só pra ser justo. Tá bom, mas não, eu tô sendo justo. Eu tô sendo justo. É demasiado cômodo acreditar uma decisão do árbitro e somente a ela uma virada épica. Como no caso, uma vitória épica, como foi. Não é épica, é exagero. O pessoal coloca épica em qualquer coisa. Mas o fato é o seguinte: há 2 semanas o discurso de muita gente era diferente do de agora. Não, o Felipe Luiz, não sei o quê. Tem que falar de arbitragem. A arbitragem faz parte do jogo. Porque essa separação, vamos fazer um programa e não vamos falar de arbitragem porque é chato. Não é chato, tem que falar. A arbitragem faz parte do programa. E é cultural nosso no Brasil. O Brasil é o país que tem mais comentários de arbitragem. Aliás, é difícil achar comentário de arbitragem em outro país. Mas tem. É difícil. Teve lance polêmico, Liverpool e Manchester United, ninguém mal fala, comenta, não acontece nada. Então é o seguinte, faz parte da nossa cultura. Então, só que eu acho estranho, em um intervalo tão curto de tempo, em 2 semanas, mudar tanto o discurso. Eu estava conversando com a Nath aqui e falei, poxa, não sei se é destino, se acredita em lei do retorno, o universo que conspira, mas 2 semanas depois, um roteiro muito parecido com São Paulo e Palmeiras aconteceu no Palmeiras e Flamengo. Mudou o posicionamento. Quem era o time que foi mais beneficiado e o time que foi mais prejudicado. E aí, a resposta, a repercussão de todo mundo, inclusive da gente da mídia, muitas pessoas, mudam completamente. E eu entendo quando se fala de clubismo, eu entendo a nota da comissão, porque o Palmeiras, o Abel, quando ele vai lá e fala aquele pênalti escandaloso contra o São Paulo, ele vem falar que aquilo foi sem querer e a bola estava longe. Alguém pode falar que o toque aqui do Jorginho foi sem querer, foi só uma referência e a cabeçada a bola já estava longe. Isso chama-se hipocrisia. Entendeu? Então assim, o Abel quando fala, ele é clubista. O time dele é beneficiado, ele fica quietinho, ou então ele ainda tem a cara de pau de falar que não foi pênalti contra ele. A favor, ele crava. O pênalti foi. Ontem ele falou, o pênalti foi. E o Boto é a mesma coisa. Então, assim, o Boto é clubista quando ele fala, defendendo o Flamengo. O Abel é clubista quando ele fala. As notas e tudo mais... É que a comissão de arbitragem não pode falar. A comissão de arbitragem não pode falar em clubismo. E eu não tô aqui como clubista. Estou com você em tudo. É isso. Só isso que eu vou divergir. Eu acho que a comissão de arbitragem ela não pode emitir uma nota falando sobre clubismo. Eu tenho que vir aqui ser imparcial. Eu tenho que fazer uma análise dentro do que eu conheço de arbitragem, de regra e de futebol. Clubismo na nota, porque eu vejo isso em qualquer manifestação pública de dirigente, de treinador, de jogador, há um treinamento, método, como alguns dizem, para você tentar ter uma vantagem no futuro, para você botar pressão, condicionar. Você é mais velho que andar para frente. E isso faz parte. Então a gente está vendo... O Real Madrid faz isso na Espanha. Não faz? Antes de cada jogo, o Real Madrid faz um videozinho mostrando os erros dos árbitros. E isso também é importante a gente falar. O Barcelona faz outra coisa com a arbitragem. Então, o Barcelona tem outra coisa. Não é só Brasil. E isso é importante falar. A gente fala de profissionalização. Mas o nível da arbitragem lá fora tá passos à frente do que... Na Espanha ainda é ruim. Os árbitros são profissionais.
Você não tem a categoria regulamentada e tal, não sei o quê. Mas você acha que o Wilton Pereira Sampaio, o que ele fez? Eu não sei. Ele é padeiro? Ele é carteiro? Não, ele vive da trabalhou na semana, foi lá na loja dele trabalhar? Não, ele vive disso. Sim. E deve ter ganhado muito bem. Eu falei, o Abate Abel, que apitou lá São Paulo e Palmeiras, quanto que ele ganhou? Uns 4 mil, 5 mil reais? O jogo da Série A, 7.200. 7.200. Aí quanta gente gostaria de trabalhar um mês inteiro e ganhar no final 7.200? O cara, pra apitar um jogo desse e operar um time, o cara ganha 7.200. 4 jogos no mês dá mais de 28 mil reais. Então, coitadinho, tal, não sei o quê. Eles parecem assim, não são profissionais, e não sei. Então, não sabe? Dinheiro estão ganhando e vivem só disso. Se o cara é ruim, pode regulamentar a categoria, profissionalizar oficialmente, registrar, né? Quanto jornalista trabalha sem ter diploma de jornalista, né? Regulamentado. E a hipocrisia serve para várias categorias e tudo mais. Então, só profissionalizar a arbitragem, que é um discurso bonitinho, que alguns clubes fazem em nota, alguns gerentes fazem em nota, treinadores falam, só isso não vai resolver, porque os caras já são profissionais. Eles já vivem disso. A única coisa, não, agora vai poder demitir. A CBF, se quiser, pode demitir, afastar. Gente, então, vamos ver. Tem um monte, inclusive na imprensa. Vamos ver o lance do Pedro? Vamos ver o lance do Pedro. O pênalti, no Fux cometeu o pênalti, vamos ver o lance, porque... Áudio do VAR. Pode Tem áudio do VAR aí? Não vi nada de errado aí, não, viu? Pra mim também não. Pra mim tudo certo. Tá marcado que estiver no app. Tem o trombão, um encontro aí, não foi nada. Ataque. Possível penal. Campo marca o pênalti, tá? Não possível falta de ataque antes. Vamos ver o possível penal, tá? Tem que chegar. Esse é um pisão dentro da área, tá? 16,50. Solta em looping. Lá no rock, Por aquela imagem, vai Raul. checar o lance, tá? Câmera 2? Ok. Lá, por aquela que a gente viu, por favor. É dentro da área já, o contrário. Por essa. Ok. Em looping, Raul, por favor. Em looping? Essa daí. Deixa um loop long. Claramente tem um pisão que impacta na queda dele. Claramente. Wilton, o penal tá confirmado. Só vamos checar o app, tá? Da possível falta que tem lá, a partir do momento que ele joga essa bola para trás, não tem mais verticalidade e a equipe tá totalmente no seu campo de defesa e postada. O jogador de vermelho tá correndo, o jogador de O que vermelho o parado. vermelho tem como fazer? Ele vai desviar ou vai parar? Ok. Ele para e tem um contato pra mim, tá? Que é buscado pelo jogador de Exatamente. verde. O vermelho tá correndo pro ataque e o verde parado ali buscando o vermelho. Ele se desloca no caminho do vermelho. Eles aqui no banco falam que é ok o pênalti, mas quer a falta antes, tá? Do Pedro. O Wilton, já foi checado duas possíveis faltas. Na origem da jogada não faz parte da fase de ataque. E depois o Pedro tem um encontrão junto com o defensor. O penal está confirmado, tá? O jogador defensor se coloca na frente do jogador atacante, que vai só se desvencilhar dele. Acabam trombando e ele deixa o corpo cair, tá bom? E depois ele comete o penal pisando no pé dentro da área. O penal está confirmado, ok? Busca Mosquida na falta. Ataque. Bom, vamos lá, Renato. Então o que a gente ouviu aí? Tem o lance do Danilo com o Vitor Roque lá atrás, que é considerado um lance que não está na fase de ataque. Pra eles, né? Pra eles. Tô destrinchando aqui pra você falar. Pra eles não faz parte da fase de ataque. Isso. Portanto, é desconsiderar. Porque me pareceu realmente uma falta do Danilo ali. Ok. Aí você tem na sequência, na ótica deles, o encontrão do Pedro. O Pedro tá correndo e o defensor, no caso o Bruno Fux, está parado. E na correria ele vai frear, esbarra no Fux. Então não é nada, porque ele simplesmente freou, aconteceu, esbarrou. E aí, Lembrando que às vezes sem querer também é falta. também é falta. Por quê? Depende Porque da onde. nessa trombada... Depende do árbitro. Nessa trombada, quem vê bem o lance, percebe que por causa da trombada e do Fux no chão, o Pedro leva alguma vantagem ali. Ó. O Fux está no chão, ó lá. O Pedro tá correndo, ele para, esbarra no Fux, caiu o defensor do Palmeiras. E aí, ó, enquanto o Fux está no chão, o Pedro já recebe a bola. E aí o tempo de recuperação do Fux está atrasado, porque ele vem do chão, pisa no pé do Pedro. E é essa a leitura. A gente consegue voltar naquela câmera ali que pega bem de frente o lance, uma recente aí? A gente consegue? Essa? Não. Pode ser essa também. Pode? Repara o tempo que se perde pra reclamar. Exato. O Fux não é coitado nesse lance. Também não é. O tempo que ele perde pra reclamar, levantar o braço e procurar o juiz, ele tinha levantado e recuperado. Agora. Primeiro, eu não achei falta. E segundo, ó, levantou, levanta. Não, para, gesticula, levanta o braço. Aí já levanta igual um avião manobrando. Aí já era, amigo. E o futebol de alto nível é um duelo decisivo, isso faz diferença.
tempo de recuperação, porque ele sabe que esse contato... Ele se posiciona para tomar o contato, minha opinião. Ele sabe que ele vai buscar ali o contato. Também não é um choque ali de que ele tá... Ele optou por tentar ludibriar o juiz. Não conseguiu, demora para levantar porque tá com o braço levantado e o Pedro tá fazendo movimento. O Pedro não tá parado para ver se é falta ou não. O Pedro tá fazendo movimento. E leva vantagem por isso. No lance. Isso aí, pra mim, Eu tem também até acho. mais papo no lance do Danilo com o Roque. Pra mim tem mais debate, porque pra mim isso aí não tem debate não. Concordo Pra com mim o não foi Pedro. nada. Eu acho que assim, E ele para, fica assim. o Fux, ele... O Pedro girando, ele aqui assim. levanta a mão. Ele tentou trabalhar com a possibilidade de uma checagem do VAR Tarde ser anulado o desastrosa do pênalti. Fux, inclusive. Foi mesmo. Que não foi bem... o Fux não foi... A partida dele não foi boa. Acho que uma das piores aí nesse último recorte, como diz o Bubu. Então, assim, ele quis pleitear uma possível falta. Pra mim, ele se projeta pro caminho do Pedro. Dois corpos não ocupam Ele o mesmo vai espaço. ali pra buscar o choque. Ele Exato. sabe qual era o trajeto do Pedro, ele vai ali pra... E Isso assim- aí, inclusive, nem basquete. Que basquete, pra você sofrer a falta de ataque, você tem que estar posicionado com os 2 pés plantados antes do cara chegar. Perfeito. Nem isso ele tá. Não. Porque ele já chega, aí toma, e ele já vai buscando a falta. Ele já vai buscando o contato, já levanta pro juiz e o Pedro girando. Aí, meu amigo, lá E tem uma coisa chora e importante, vambora. assim, que aí acho que falta um pouco de lucidez para os jogadores. Sempre falo, é fácil falar porque eu estou debaixo do ar-condicionado e não estou tendo que tomar decisão em milésimos de segundo como os jogadores dentro de campo estão num jogo tão decisivo, importante, enfim. Agora, você tentar, de alguma forma, fazer com que o árbitro ao longo do jogo, ele foi criticado porque ele não dava algumas faltas. Ele ia dar essa? Você foi brigar por isso. É verdade, ele tava deixando correr. Ele tava deixando correr, tiveram outros, no final do jogo, inclusive, tiveram 2 faltas de trombada, ele deixava o jogo correr, o jogo seguia. Ele vai deixar o jogo correr. O oposto do que foi São Paulo e Palmeiras. Exatamente. Então, assim, Picotado. o Bruno ele tentou pleitear uma coisa que o árbitro, ao longo dos 45 minutos, não estava apitando. E ele, mesmo assim, arriscou. Ele arriscou e acabou sendo... E foi pênalti. Talvez o lance com o Danilo... Concordo. Então, a gente Não vai chegar. concordo com a regra, porque eu acho que foi lá na casa do chapéu. E aí depois o lance segue e tá todo mundo Então, a posicionado. história não tá na fase de ataque, tá ou não tá? Tá. Assim, eu acho que tem esse ponto importante que a Nath colocou. Primeiro que o Wilton, ele não é... ele manteve critério aqui, ele errou várias vezes. Ele deixou de marcar faltas claríssimas no jogo. Sim. Entendeu? E para os dois lados. Então a gente tem que falar isso. Ele deixou de marcar faltas claríssimas. A gente normalmente fala de lances capitais, mas quando você faz uma análise total, ele deixou de marcar faltas claríssimas. E aí eu acho que esse ponto que a Nath coloca é muito importante. Por quê? Porque eu sempre falei, o jogador tem que fazer a leitura do árbitro. Tem que entender o que o árbitro está marcando, deixando marcar. Você não vai jogar para sorte. Entendeu? E é isso que a Nath falou em relação ao Fux. Agora, em relação ao Vitor Roque no Danilo. O que o protocolo do VAR fala? E aí a gente vai entrar na subjetividade de novo da regra. Que é subjetivo quando se inicia a fase de ataque. Então você tem que entender o jogo. Roubou a bola, e aí ele dá alguns pontos, tá? Roubou a bola. O outro time, ele teve a chance de roubar essa bola, ele tocou nessa bola, tem imediatez de um toque aqui, outro ali já tá na área. Se a gente conseguir repetir o lance através do Vitor Roque, a gente vai ver que você tem o toque de lado, mas isso não desconsidera a PP, como eles falam no áudio do VAR. Em nenhum momento o protocolo do VAR fala assim, ele deu um toque para trás, ele deu um toque para o lado, não é mais a PP, não existe isso. Você tem que entender o jogo, a imediatez da fase de ataque. E se a gente pega o lance, roubou a bola aqui, você tem um toque aqui, 1, 2, 3, está no Pedro. No Pedro, é pênalti, não tem o que questionar. Mas a defesa não está composta? Mas não é só a Mesmo assim, defesa não é tá isso. composta. Não é. É justamente, em algum momento a defesa, ó, a gente vai ver agora, ó. Ele rouba O Palmeiras ali. tem só um jogador que é o Flaco Lopes aqui, o resto tá todo Então, ó, no campo de um toque para esse jogador. Vou comprar atrás. Desse aqui, ó, aí ele desconsidera a fase de ataque por isso. Mas desse toque pro lado, você já consegue jogar lá o jogador sozinho. ele já vai acionar e o ele Pedro. já aciona o Pedro. São 3 toques, 4 jogadores tocam na bola. Tudo a partir da fase de ataque, no campo de ataque.
Entendeu? O fato dele ter roubado e tocado pra trás, não é isso? Não descaracteriza em momento nenhum. O Põe de protocolo novo aí, não por favor, fala no foco. isso. Por favor, E agora. isso me assusta a hora que eu Agora, escuto ó. o áudio do VAR, ó. Porque aí ele pega, derrubou o Vitor Roque, Sim, dominou. dominou. Aí vai pra frente, vai em progressão. Não, ele volta, ele toca pra trás. Ele toca pra trás, mas você não quer dizer que isso o Flamengo não tá em progressão. O Flamengo tá em fase de ataque. Ele tá se projetando de forma a atacar e o Palmeiras em forma de se defender. Então, dentro desse ponto, não é isso. Tá no campo de ataque, não tá nem no campo de defesa. Entendeu? Então, você tem 4 toques em jogadores até chegar lá. Então, isso não descaracteriza. Isso é você entender o futebol e entender o momento de ataque do time naquela questão. E aí, pra mim, o ponto ia ser aí, que eles não analisaram, porque eles desconsideraram fase de ataque. Porque pra mim, a falta no Vitor Roque. E aí a gente também tem que falar o seguinte, sabe? Mas o Vitor Roque, de repente, faz o corpo mole. O Vitor Roque, assim como o Pedro, na minha visão, é aquele cara que tem aquele perfil de pivô, que ele tomou a sua frente, ele vai dominar, girar e sair. Se tem uma falta nele ali, vai te impedir. E aí você tem que saber diferenciar o que é simulação de valorização. Porque tem jogador que simula. E tem jogador que realmente sofre a falta e valoriza. E pra mim, o lance ia acabar ali. Falta no Vitor Roque, pra mim é APP sim, é fase de construção de ataque. Você tem imediatez, a bola já entra na área e tem o pênalti. E era ali pra mim que ele tinha que analisar. Não tinha nem que ir no Fux depois. Então vamos lá, peraí. A gente estava falando aqui no começo, carimbo de aprovado pro Wilton, que a comissão deu quando eu falo em clubismo, certo? Tem um carimbo de aprovado no Wilton. O problema foi o Wilton ou foi o VAR? Tá mais na conta de quem? Nos dois, pra mim. Porque você tem erros, a gente Porque falou o de Wilton erros de arbitragem no campo. o Wilton, ele tá com um posicionamento errado no primeiro lance ou ele tá num posicionamento ok e aí o VAR é que tem que entrar? Ele tem que entender a jogada, porque assim, quando você fala no posicionamento do pênalti, tá? Do pênalti, Ele isso. deveria Você vai normalmente pegar, a gente tá na área aqui, tá, gente? Abre aí que a gente vai mostrar. Então vamos dizer assim, a bola... Normalmente, o que você considera, tá? Que é instrução para o árbitro de futebol. Lá, você tá aí, eu sou o Gustavo Gomes, estou aqui. Então, Jorginho você tá ficar sempre diferente pro seu assistente. Então, o seu assistente tá lá, É o Pedro. eu tô aqui. Teu assistente é o Pedro. É formar como se fosse... Tá. Que é a diagonal que ele tava. É a diagonal que ele tava. Só que, ao mesmo tempo, isso é uma orientação. O que você tem que entender? Que a gente sempre fala que o árbitro precisa entender também. Qual é a dinâmica da jogada? É você... Isso é falado, tá? Antecipação mental. Aonde essa bola vai para você prever? A bola tá indo no segundo pau, o que adianta eu ficar aqui? Não adianta nada. Eu tenho que me locomover e acompanhar aqui. Que no caso tá aqui e o teu auxiliar ali. Exatamente. Então isso que um árbitro, ainda mais FIFA, um árbitro de Copa do Mundo, precisa agir e ter essa antecipação. Usa essa palavra, tá? Antecipação mental, antever a jogada. Então ele teve um posicionamento errado ali. E ali no campo de jogo, você também ele tem que saber decidir. A gente falou aqui, querendo ou não, foram várias faltas claras para os dois que ele não deu. Teve uma do Gustavo Gomes no Arrascaeta. Ele empurra. Que ele, em nenhum momento ele vai na bola. Mas é errando, é um critério de erros. De erro. E é isso que... ele só usar o mesmo critério não adianta. Se você usa o mesmo critério errando, você só está aumentando o seu número de erros. O Abbas fez isso. Ele entendeu que era um escorregão sem querer, não deu aquele pênalti, foi a avaliação dele. E no jogo anterior, Flamengo e Cruzeiro, outro jogo verdade, que era disputa pelo título. Falou errado, eu, nessa onda que teve naquela época, falou assim: não, ele teve critérios diferentes. Ele teve o mesmo critério. Teve um escorregão em Flamengo e Cruzeiro, ele também não deu a falta. Ele errou nos dois jogos. Então, aí você aumenta o número de... Só que aí é isso que eu falo, Bubu. Você entra em orientação. A gente estava discutindo aqui antes. Teve o pênalti do Scarpa no Neymar. Que também foi, ele chega dando correr. Foi muito pênalti. Mas não fizeram escândalo. Não fizeram, mas foi não fizeram escândalo. Mas foi muito pênalti o jogo 1-1. Foi muito pênalti. O lance também do Scarpa no Neymar. E aí, sabe o que está acontecendo? Entre as orientações, pelo que eu fiquei sabendo aí, eu falo que o problema está lá, na comissão, na instrução, está muito falando assim... cuidado com o sem querer.
Cuidado se foi sem querer ou não, porque de repente foi sem querer e aí não dá para você marcar falta. Ou seja, os árbitros aqui no Brasil, eles estão seguindo uma orientação equivocada. Em lances claros estão errando. Olha, vamos falar do jogo? Eu vou te liberar. Então eu hein? vou. Chega. Você não quer falar do jogo, não? Não.